Olá, boa tarde, tudo bem? Aguardar um pouquinho a Maíra, a gente já começa. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Oi, Rosi, oi, Lu, boa tarde, boa tarde. Vão se chegando, que a gente já vai começar, só esperar a Maíra entrar. É, boa noite já, né? Maí, já te convidei já. Já te mandei uma solicitação. Então manda você uma solicitação para mim que eu te aceito. Olá. Mai, aqui para mim. Peraí, Mai. Isso, pronto. Mai, não apareceu a tua solicitação. Aparece você para eu te convidar. Fala um oizinho de novo, Mai, que eu vou clicar no seu nome, por favor. Oi, Natália. A live é sobre o que é conteúdo na educação infantil. Tá bom, Mai, sai e volta. A gente espera. Isso. Olá, Não dá boa. certo com pergunta, a gente vai com outro, né? Eu não tô com medo, eu tô com escutatória, não? Agora tá, escutatória, mas antes você tava como Maíra. Ai, que estranho, eu tô no meio do escutatória, mas enfim. É, deu erro, Certo. né? Pra mim é pane aí do Instagram. Bom, então boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a disposição em participar. Bom, então, esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. O que a gente vai fazer? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, mais o pessoal ir entrando e a gente começa. Tá certo, Enquanto isso, eu vou te apresentando, então. tá certo. Alguém, alguém perguntou sobre o que era a live hoje nos comentários, aí eu disse que nós vamos falar um pouquinho, é um bate-papo bem informal, né, sobre o que é conteúdo na educação infantil, porque acho que tanto eu quanto você, nós sempre recebemos bastante perguntas, né, sobre o que é conteúdo na educação infantil, o que priorizar na educação infantil, e aí nós achamos legal abordar esse tema, como é um tema que a Mai também discute bastante, a gente achou importante discutir aqui na página, achei relevante para discutir com vocês. A Maíra Dourado, ela é pedagoga, mestre em educação, coordenadora pedagógica de um Centro Municipal de Educação Infantil em Goiânia, fundadora da página Escutatória, que muitos de vocês conhecem. Se não conhecem, comecem a segui-la, porque é um conteúdo de extrema qualidade, muito necessário. E ela produz, então, conteúdo na área da educação infantil. Tem um trabalho bacana também junto a coordenadores, né, Maíra, que eu admiro muito, eu gosto muito. E fica à vontade para falar um pouco de você, se você quiser. É, então, eu acho que resumidamente é isso. E só para completar, eu também faço parte do grupo de pesquisa que estuda sobre as infâncias, aqui de Goiânia, vinculada à PUC Goiás. E recentemente eu também faço parte, né, do grupo de residentes do OBC, que tem o Paulo Foque como coordenador, e que eu me sinto muito privilegiada e muito feliz de fazer parte. E nessa busca constante mesmo de estudar sobre
as infâncias e as crianças, né? Então, é um tipo de conhecimento e de aprendizagem que não se encerra, e é necessário a gente estudar em parceria, né? A gente, sozinhos, nós não somos nada, a gente precisa do outro. Então, é isso, basicamente, da minha apresentação. E eu vou começar, então, esse bate-papo, como você falou, gente, mais informal mesmo. Eu acho que a live, o bom da live também é isso, a gente poder bater um papo e discutir assuntos importantes de forma mais informal. Então, para a gente falar de conteúdo na educação infantil, que é um debate que não se esgota, né? Assim, vez ou outra, sempre tem, sempre sempre entra em pauta. A gente tem que ter uma ideia de que o que a gente vai defender aqui é justamente que existe esse conteúdo na educação infantil, tem conteúdo, mas não é esse conteúdo que a gente entende como prescritivo ou como que já esteja dado, né? A gente só tem que cumprir esse conteúdo. Então, eu pensei em uma forma da gente discutir sobre isso para ver se amplia o nosso olhar e a gente não fique reduzido só a... então agora a gente não faz nada, ou agora a gente faz tudo. A gente sempre vai para dois extremos, né? Ou do abandono, ou da direção total da criança, direcionamento total da criança. Então, para a gente pensar conteúdo que não está desvinculado da ideia de currículo, a gente tem que falar de currículo. E é um pouco do que a gente estava discutindo, né? A gente discutiu um pouco esse assunto. O modo como se estrutura o currículo vai me indicar um tipo de conteúdo. Então, a forma desse currículo, o modo que ele está estruturado, ele pede um tipo de conteúdo. Então, por exemplo, no fundamental, a forma que esse currículo está estruturado pede um tipo de conteúdo. Na educação infantil, essa primeira etapa da educação básica vai pedir um outro tipo de conteúdo. Então, a gente precisa entender disso, porque o conteúdo ele não sai do nada. Ele está contextualizado dentro de uma perspectiva curricular. Então, a gente tem documentos mandatórios, então, que não diz respeito ao que eu penso ou o que você pensa, mas é o que está colocado legalmente e que a gente precisa cumprir. Então, tanto escola pública quanto escola particular precisam cumprir os documentos mandatórios. Então, que documentos mandatórios são esses? São as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que ela data de novembro de 2009. Então, vai fazer 11 anos que a gente tem as diretrizes. E ela ainda não é de conhecimento, vamos dizer assim, de todos. É como se houvesse uma novidade aí ainda, né, nessas diretrizes, como se fosse algo novo. E não é tão novo assim. 11 anos não é tão novo, tão recente assim. Então, nas diretrizes, o que a gente tem de dados que são importantes para a gente pensar o conteúdo? O primeiro deles, a gente tem que pensar que o currículo envolve uma articulação, é um conjunto de práticas. Então, a gente vai pensar, o nosso currículo ele se sustenta nas ações. É um conjunto de práticas, então está ligado às ações, que vão articular os conhecimentos que as crianças trazem com os conhecimentos canônicos, ou esses, né, que foram acumulados ao longo da humanidade. Só que a gente tem a ideia de que esse conteúdo acumulado ao longo da humanidade são apenas esses conteúdos que vêm numa listagem. E não. Então, a gente tem que ter ideia. Que
que conhecimento é esse que foi produzido ao longo da humanidade. Então, envolve muitas questões. Então, às vezes, quando eu estou em grupo de estudos, que a gente vai discutir essas questões de conteúdo, né, de conhecimento, algumas pessoas falam assim, Mayra, mas, por exemplo, a criança está investigando o equilíbrio. O equilíbrio, ele não é dado, é um conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo por um tipo de estudo que está vinculado, por exemplo, à física. Tem todo um aparato para a gente entender equilíbrio. Porque muitas vezes algumas pessoas falam assim, mas isso a criança já sabe, isso já está dado, e não está dado. As crianças, elas estão descobrindo certas questões, né? Que vão envolver isso que foi acumulado ao longo do tempo e que não cabe numa lista. A gente não consegue colocar tudo numa lista. Então, na educação infantil, a gente não limita isso. Quem vai dizer sobre o conteúdo que a gente vai intencionalmente ampliar, desenvolver junto com as crianças, são as próprias crianças. Então, na educação infantil, a gente não busca o conteúdo fora, ele está dentro. Ele está na experiência da criança. Ele está no modo que a criança, as ações, as narrativas, o modo que ela age, pensa, teoriza. Então, aí estão os conteúdos. Então, quem que vai ter que achar esses conteúdos? Quem vai ter que interpretar? Quem que vai ter que analisar? Quem que vai fazer essa articulação entre o que a criança sabe com os conhecimentos canônicos? É o adulto, é o professor. Então, a gente precisa ter essa ideia de que o papel do adulto ele é muito importante. Muito importante. Porque precisa de ter um olhar muito sensível ao que essa criança traz de conhecimento. O que ela traz de aprendizado de vida, né? Então, desde os pequenininhos que estão lá explorando o mundo, descobrindo texturas muito sensoriais, a gente também precisa interpretar a pergunta dessa criança, o que ela está desejosa de conhecer e de ampliar. E a gente vai ampliar isso. Então, na educação infantil, o primeiro ponto que a gente vai pensar é essa articulação. Então, entre o que a criança sabe e esses conhecimentos que são patrimônio da humanidade. E que, mais uma vez eu vou falar, não se resume em uma lista. É impossível a gente reduzir isso numa lista, tá? Bom, e aí outro ponto que as diretrizes trazem é que a educação infantil ela vai se estruturar por 2 eixos, as brincadeiras e as interações. Isso é importante a gente saber. É muito importante. Porque a gente já entende que tem uma premissa aí de uma criança que é ativa. E eu volto a dizer, tem a ideia da ação, do agir. Então, eu não consigo perceber uma criança que brinca, que interage, apática. Uma criança passiva. Então, quando os 2 eixos do currículo coloca brincadeiras e interações, seja essa interação com o outro, seja essa interação com os materiais, seja interação, né, com outros sujeitos, com objetos, já se pressupõe uma criança ativa, já se pressupõe uma criança que age nesse mundo. E aí o professor ele tem como função dar as condições para que essa criança se desenvolva ao agir. Quando ela está na instituição ou fora dela, agora no nosso caso, né, com atendimento não presencial, a gente dar as condições para que essa criança, cada vez mais, ela vá complexificando o seu pensamento, as suas ações. Então, o que eu preciso... outra questão que as diretrizes trazem e que é importante a gente pensar, que no centro desse currículo, quem está nesse centro é a criança, não é o conteúdo que está no centro. Quando eu falo que é a criança que está no centro, já me diz muita coisa, né? Então, as tomadas de decisões, as interpretações, o cuidado que eu vou ter
com essa criança e com a experiência que ela vive ali na instituição. Então, as tomadas de decisões vão se pautar nas ações das crianças, nas experiências, nas vivências. Hoje eu recebi uma pergunta na página que eu achei bem legal. Então, o que seria conteúdo, por exemplo, para os bebês, né? De 1 ano e 2 anos. Eu achei interessante essa pergunta porque eu acho importante a gente entender também um conceito de conteúdo. A gente fala assim, conteúdo. O que é conteúdo? Né? Afinal de contas, o que é isso? E aí a gente pode entender o conteúdo como aquilo que favorece a aprendizagem da criança na sua atuação ou meramente com a intenção do adulto. Então, o conteúdo é tudo aquilo que auxilia a criança a aprender, a desenvolver. Então, para a criança aprender e se desenvolver, não é ela decorando cores. Ela vai lá, o amarelo, aí come amarelo a semana inteira, gelatina amarela, roupa amarela, sapato amarelo. Gente, nada a ver. As cores, por exemplo, está no cotidiano. Então, o cotidiano ganha uma importância muito grande. E aí, quando a gente fala de cotidiano, isso que são os detalhes, as miudezas, né, do dia a dia, na educação infantil não passa batido. Porque os bebês, por exemplo, eles estão chegando no mundo. Imagina uma criança que está chegando no mundo, desejosa de conhecer esse mundo, e ela tem a oportunidade de ter boas relações, boas interações, uma diversidade de materiais, enfim, ela está tendo uma grande oportunidade de fazer relações, de fazer conexões, de atribuir significados, e lógico, tudo isso voltado muito para a sensorialidade, né? A criança ela é muito sensorial, o bebê principalmente. E isso vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, o que eu posso dizer que é conteúdo na educação infantil, que é aquilo que a criança vai se desenvolver, vai aprender e vai ser importante para ela. Com um bebê de 1 ano, o banho é conteúdo. Porque ali ela está aprendendo a sua cultura. Ela está aprendendo sobre si. Então, e sobre o seu corpo, mesmo que eu não preciso ficar falando para ela também parte do corpo, como se fosse uma aula do banho. Não é isso, tá, gente? Mas quando a criança descobre o prazer do banho, né? Assim, eu me sinto bem com esse banho, eu tô me conhecendo. Eu sei que eu gosto ou que eu não gosto daquele momento. Ou que eu tenho um adulto interessado que cuida de mim, que se importa comigo. Além disso, o banho, ele é conteúdo porque ele está dentro de uma cultura. Nós não nos tornamos humanos ao nascermos. A gente vai se tornando humanos ao longo do tempo. Então, é muito significativo na educação infantil esse cotidiano, esse dia a dia. Então, o banho é conteúdo, porque eu tenho alguém que realmente se interessa por essa criança e cuida dessa criança. A troca de fralda é conteúdo dos bebês, porque traz uma aprendizagem, traz uma condição que favorece o desenvolvimento da criança. Então, eu posso trocar uma fralda como se eu estivesse embalando uma mercadoria. Joga para lá e vem o próximo e joga para lá. Isso são vivências que vão trazer para a criança certos tipos de aprendizagens que são, inclusive, negativas, né? Então, que não favorecem uma visão positiva de si. E o nosso papel na instituição é que a criança tenha uma imagem positiva de si. Então, quando trocar a fralda, antecipar o que está acontecendo, dizer o que está acontecendo, fazer com que a criança auxilie nesse processo, né? Porque ela também precisa ser garantida a sua autonomia.
de movimento e toda a participação. Então, quando eu tenho uma intenção, quando eu tenho o desejo de que essa criança aprenda e se desenvolva, ou num outro processo, que eu garanto as condições do espaço, do tempo, dos materiais, dos grupos, né, ou pequenos grupos, eu estou no campo que envolve o currículo e, claro, o conteúdo. Então, tem um conteúdo aí. Tá? Então, eu preciso, para eu pensar o conteúdo na educação infantil, eu preciso primeiramente pensar na criança. O que a criança está me mostrando? O que a criança está dizendo? Quais são suas formas de expressão? E eu acho interessante porque a base, ela traz os campos de experiência, que eu não decoro esses nomes nem de jeito nenhum. E nos campos, a gente sabe que os campos eles foram elaborados pensando nas linguagens, nos conhecimentos e nas práticas sociais. Então, na educação infantil, o que é conteúdo na educação infantil? Justamente dentro da instituição, tudo que está explícito, que está para fora, que todo mundo vê, quanto que está implícito. As relações são conteúdo. Então, por exemplo, se eu não tenho boas relações na instituição, se são relações, vamos dizer assim, professores muito grossos com as crianças, né? Enfim, isso é conteúdo. É um mau conteúdo, um péssimo conteúdo, mas é um conteúdo. Porque está implícito e a criança está aprendendo com aquilo. Então, a criança está aprendendo nessas... não sei se... Acho que é da abordagem Pickler que vai falar essas doces violências, né? Que quando eu vou lá limpar o nariz da criança, eu quase arranco o nariz da criança, chego por trás e faço de qualquer jeito. Vou olhar se a criança fez cocô ou xixi, eu simplesmente pego na fralda dessa criança e eu não peço licença. Então, quando eu falo de conteúdo, a Ale, que oi, Ale, seguidora lá, calçar o tênis, amarrar, almoçar, dormir, tudo isso, gente, é conteúdo da educação infantil. O que eu gosto de pensar, assim, quando eu vou elaborar, né, eu vou fazer as minhas conexões. Eu penso, e é isso mesmo, o currículo, ele é o grande estruturante, ele vai estruturar as nossas ações. Por isso que a gente tem hoje a base. A base, ela é um documento orientador. Ele vai orientar as redes, né? Ou os estados, os municípios, para elaborar o seu currículo. Então, ali tem uma estrutura, tem uma orientação, tem uma forma. Tem uma forma que é muito específica. Né? Então, essa forma, ela precisa ser preenchida, ela precisa de conteúdo. Esse conteúdo é tudo isso que eu estou falando para vocês. A gente entender que as brincadeiras e as relações são importantes, o cotidiano é importante, as relações são importantes, e a experiência da criança é importante, porque o que emerge dessa experiência é o que vai me dar indícios dos conceitos que a criança está tentando elaborar. Então, eu dei o exemplo aqui, né, por exemplo, do equilíbrio, mas poderia ser qualquer outro, tá, gente? Mas altura, sei lá, quantidade, enfim. São conceitos que a gente vai observar da ação da criança, vai emergir da criança, da ação dela, eu vou interpretar e eu vou, num outro momento, tornar isso mais complexo por meio de contextos organizados. Então, eu não vou falar de algo que é transmissível. Eu não vou pensar lá que, por exemplo, as crianças estão estudando sobre o fogo. Então, eu vou dar uma aula
explicando o que é fogo e blá, 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 e blá, blá, blá. Não. A gente vai primeiro ouvir essas crianças, quais são as suas teorias, o que elas sabem sobre esse fogo, principalmente as crianças maiores que eu estou falando aqui, que já têm a oralidade bem definida. E a partir desses indícios, eu vou trazendo novos de forma mais difícil. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a ideia também não é a criança ficar sempre no mesmo lugar, entende? Assim, a gente tem que ter muito esse cuidado. A gente sempre tem que ter uma ideia de tornar isso complexo, tornar isso, fazer a criança pensar mais sobre isso, criar novas conexões, fazer novos significados. E quem vai fazer isso, gente, não é o adulto. O adulto não vai dar o significado pronto, porque ele não está externo. Ele é interno, ele é subjetivo. Então, cada um que está aqui assistindo essa live hoje está fazendo a sua significação, está fazendo o seu... O que eu falo para vocês ou faz sentido ou não faz sentido, né? Então, depende muito de cada pessoa. E da mesma forma, as crianças, a gente não pode tentar simplesmente enfiar na cabeça da criança o que é o, sei lá, o fogo. Ai, gente, nem eu sei o conteúdo de fogo, tá? Minha memória é péssima, vocês estão percebendo, né? Então, a gente vai ter que pensar como que eu faço para ampliar esse conhecimento da criança, esses conceitos que emergem da ação da criança. Tá aí o grande X da questão, que é articular o que as crianças sabem com os conhecimentos que a humanidade sistematizou. Tá? Então, por isso que quando a gente fala em conteúdo, a gente está falando também de um bom planejamento. A gente está falando de um processo que envolve observação atenta, registro, interpretação, que está vinculado à documentação pedagógica. Houve, ainda tem muitas interpretações erradas em relação à base, principalmente em relação aos campos de experiência. Então, eu vejo, assim, as pessoas mandam para a gente fica até sabendo, por exemplo, que pega os campos de experiência e dentro de cada campo vai elencando temáticas, né, conteúdos. E aí eu fico pensando, se a experiência da criança emerge dela, dessa ação da criança, como eu, adulto, vou estipular isso antes? Como que eu, adulto, já vou trazer isso pronto antes? Quem vai me dar os indícios, quem vai me dar as pistas são as crianças. Então, a gente precisa ter isso muito claro, gente. Muito, muito claro, tá? Que essa organização curricular da educação infantil do Brasil, porque isso está posto em documentos nacionais, se pauta na criança. Então, vamos dizer, a gente pode dizer de modo bem genérico e do senso comum aqui, tá, gente? Não estou me pautando nem nada aqui. Quem é o conteúdo na educação infantil é a criança. E aí eu vou desenvolvendo isso e eu vou ampliando isso com o meu olhar, tá? Então, vamos esquecer listagem de conteúdos. Não é por aí. Não vamos pensar a educação infantil como se fosse um ensino fundamental mais fácil, porque também não é por aí, tá? O trabalho na educação infantil, ele é complexo, porque você interpretar as ações da criança não é simples. A gente tem que estudar muito. Por isso que algumas pessoas acham... Porque, assim, fazer uma listagem de conteúdos é mais fácil. É muito mais fácil do que eu ter que interpretar, pensar nas linguagens, nas múltiplas linguagens, como que eu vou favorecer isso para a criança, como que a criança vai fazendo suas relações, entender que relações que ela tem feito. Então, é um processo muito complexo, entende? Então, quando eu falo para vocês assim que
na live a gente vai fazer um bate-papo mais informal, é porque se a gente fosse discutir isso mais profundamente, gente, isso leva horas, 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 tá? Aqui é um início de conversa, assim, um início de discussões. Então, por exemplo, tem que conhecer as diretrizes profundamente. As diretrizes nos orientam. Então, a gente também tem que conhecer a base para a educação infantil. A gente precisa conhecer o nosso documento curricular. Então, quem tem do seu município, do município. Quem for do estado, né, que os estados também vão orientar. Quem for como documento do estado, do estado. Então, há uma gama de coisas que é preciso estudar. Mas o principal é saber que esse conteúdo vai emergir da experiência da criança. Dos bebês até as crianças de 5 anos, 5, 6 anos, tá? Não, isso não se difere, tá? Então, os bebês, eles estão conhecendo o mundo. E desse conhecimento de mundo, há também conceitos que eles vão tentando entender. Então, por exemplo, os bebês, geralmente, eles gostam de entender os sons. Então, sons mais graves, sons mais... Ai, gente, eu esqueci. Agudos. Obrigada. E isso é porque eu estudei... Gente, eu sempre falo isso. Eu estudei violão a minha vida inteira. E eu sou péssimo para lembrar os nomes. Você está vendo, né? Então, assim... Quem vai interpretar isso, que quando um bebê está manipulando um objeto, que é um som mais grave, ou que é um som mais agudo, sou eu adulto. E aí, num outro momento, eu vou oferecer isso de uma forma mais complexa. Vou misturar, por exemplo, objetos que não fazem som, vamos pôr emborrachados, com objetos que vão fazer sons mais graves, que vão se misturar com outros. E isso a criança vai ampliando o seu conhecimento de mundo, ao mesmo tempo que está articulando com os conhecimentos da humanidade. Então, eu costumo dizer, gente, eu uso muito essa frase, né? É a simplicidade na complexidade. É isso. Então, às vezes a gente também fica procurando coisas demais e não é por aí. A gente precisa entender que não é quantidade, é a qualidade do que está sendo oferecido para essa criança. E dá super certo, gente. Tem gente que não acredita que isso dá certo, né? Acha que tá solto demais, que agora só a criança... Oi? Passando um tempo, matando tempo, fingindo que trabalha. Eu acho achei muito interessante quando você fala, quando você diz que o conteúdo é nos humanizar. Eu até anotei, né, que conteúdo vai ser, então, o que nos humaniza, o que constitui a gente enquanto ser humano. É aquilo que, mediado pela cultura, mediado por o professor que está ali, constrói as condições, né? A gente até conversou quando eu te falei que tem uma fala do Aldo Fortunati que eu gosto muito, que é as condições versus os conteúdos. Então, quando eu penso em conteúdos, eu chego ali com aquele checklist, né? Formas geométricas, cores de 1 a 10, animais, vertebrados, alimentos saudáveis, não saudáveis, e ofereço para a criança. E quando a gente pensa em condições, a gente vai pensar em organizar contextos de aprendizagem dos quais esses conteúdos vão emergir naturalmente. Então, não é que o professor não planejou, só que o olhar do professor se volta para as condições de onde esses conteúdos emergem, e não dos conteúdos em si. Então, uma coisa que me incomoda muito é a questão da alimentação saudável, por exemplo. Então, a gente tem que ensinar para a criança fazer o que é doce, o que é saudável, o que não é saudável, o que é legume, o que é verdura, o que é proteína, e a gente vai ensinando tudo isso para a criança, uma listagem de conteúdo. E esquece de olhar para o momento de alimentação, de cuidar para que se tenha um momento afetivo, prazeroso, uma relação de prazer com a comida, de troca com os pares, de olhar as preferências da criança, o que ela gosta mais de comer, que diálogo que ela estabelece com a comida. Isso é conteúdo da educação infantil.
Isso preenche essa forma que a BNCC nos traz, que as diretrizes nos traz. Esse tipo de conteúdo que preenche essa forma que é a educação infantil. Então as pessoas dizem assim, então, né, a G e a Maíra defende que a escola não tem que ser escola. Né? Então a escola não tem mais que ser escola, tem que ser um lugar onde as crianças passam tempo. Não, a gente defende que a escola seja escola em sua especificidade. Eu quero que a escola de educação infantil seja escola de educação infantil e não uma escola de educação fundamental, só que menos complexa, né? Com os conteúdos reduzidos e minimizados para caber na cabecinha das crianças. Assim, essas listagens que são muito comuns, então, por exemplo, você falou das formas geométricas, né, das cores, enfim, limita muito a criança também. A criança ela não se reduz a isso. É como se a capacidade da criança se pautasse só nesse padrão. É como se houvesse uma padronização. E a criança universal, né? Isso, e uma criança idealizada. É uma criança muito idealizada. E a gente não tem que trabalhar, a gente não tem que pensar numa criança que seja idealizada, que é aquela que só existe na nossa imaginação, no nosso desejo, né? Que é aquilo que a gente projeta no outro. E esse tipo de organização curricular, né, pelos direitos, né, de aprendizagem, pelos campos, pela própria diretriz, né, como o grande aí documento, é justamente falar assim, olha, há subjetividades, é um individual no grupo e é um grupo como um todo também, mas que é algo muito real. A gente tem que partir de algo que é situado, que é real, assim, muito bem compreendido da onde que essa criança está partindo, o que ela está fazendo. Então, não é uma criança ideal. Eu vou trabalhar cores, agora eu vou falar de cores. Para uma criança idealizada que tem que ficar repetindo o que eu falo. Então, isso é muito grave, porque fica... Ai, tá dando som dentro para mim. Porque fica estéril. Então, a criança, ela como que eu vou dizer? Ela fica em segundo plano e o conteúdo em primeiro. E é justamente o contrário. Primeiro a criança, depois o conteúdo. Se a gente for falar numa escala, embora eu não acho que haja escala. São relações, né? Então, é mais para ilustrar o que eu estou dizendo. Então, falar desse conteúdo... eu fiz a live com o Paulo Fock e apareceu muitas perguntas lá no comentário do YouTube, que é justamente isso. Então eu olho a criança e vou interpretando os conceitos, esse conteúdo. Exatamente, é isso. Eu vou olhar a criança, mas, gente, tem um rigor muito grande. Não achem que isso é algo assim, eu olhei para a criança, eu vou supor, vou tirar lá não sei da onde. Não é assim, tá? Então tem um rigor também muito grande. Esse tipo de trabalho, ele é muito rigoroso. No grupo que eu faço sobre Paulo Freire, que é até com o livro A Pedagogia da Pergunta, eu achei muito interessante a discussão que a gente fez, que é o seguinte, algo que é democrático, igual isso que a gente está falando, né, de considerar as individualidades, as subjetividades, respeitar isso, ter uma relação humanizada. Então, a gente pensar em algo que é democrático não significa que é bagunçado. Não significa que é de qualquer jeito. Então, tem muito rigor para se chegar numa conclusão provisória do que essa criança está emergindo dessa experiência da criança. Então, é um trabalho muito sério, que não pode ser reduzido a isso como se agora a criança ela faz tudo
e a criança faz tudo e o professor fica lá no celular sentado, sem ter que fazer nada, porque agora o conteúdo emerge dela, tá nela, então ela se vira lá. Não é isso, tá? Isso aí é abandono total da criança. Até porque tem que haver pontos de partida, contextos provocativos, experiências provocativas para que esses conteúdos emerjam, né? Eles não vão emergir do nada. Se você deixar as crianças 24 horas por dia correndo, sem nenhum olhar atento para aquilo, sem oferecer contextos bacanas para que elas ampliem a experiência de estar no área externa, de estar no parque, de se relacionar com objetos, não vai emergir conteúdo nenhum disso. No máximo, conflitos vai emergir, mas conteúdo nenhum vai emergir. Então, a gente precisa saber que o professor tem muito medo, né? Os professores têm muito medo de dizer que o professor pode ser propositor. E o professor pode e deve ser o propositor. Só que ele tem que entender que a partir do momento que ele propõe, não é uma queda livre. Ele propõe e só joga as crianças e vai. Não. É uma proposição que há sempre uma negociação junto das crianças, que há uma troca, né, daquilo que eu dou, do que as crianças me devolvem, do que eu vou interpretando. Então, muitas vezes também eu sinto que há uma fantasia muito grande. Então, as crianças estão pesquisando, de repente as crianças se interessam por aves, e aí então vou pesquisar todos os tipos de aves que existem, o que elas comem, do que elas gostam, que regiões que elas moram. Eu vou construir uma enciclopédia. E às vezes a criança só queria saber como que é dentro do ovo. Ela não queria saber das penas, de onde as aves vivem. As perguntas das crianças são outras, só que a gente, na nossa ansiedade e no nosso entendimento convencional do que é pensar as aves, né? Então, vamos categorizar as aves, aves que voam, que não voam, e a gente não presta atenção em quais são as reais perguntas das crianças sobre aquele determinado interesse, e a gente fica forçando, porque a gente ainda está com a cabeça naquela ideia de conteúdo listado que a gente tem que cumprir em determinado tempo. Então, eu sempre digo assim, teve uma pergunta na caixinha que foi o G, até que número exatamente as crianças têm que contar até sair da educação infantil? E essa pergunta ela me deixa muito intrigada, porque ela é uma pergunta muito comum, só que também me deixa muito intrigada. Por quê? É pensar que antes de contar, o que uma criança faz antes de contar? O que ela precisa antes de contar? Né? Antes de contar, por exemplo, as crianças classificam o objeto, elas colocam objetos um dentro do outro para saber qual cabe dentro do outro, se cabe ou se não cabe. Ela empilha, ela categoriza, ou seja, ela vive a experiência do seu entorno antes de contar. Ela conta quantos passos ela leva da sala até o parque, ainda que ela não conta convencionalmente, mas ela já está pensando nisso. Então, antes do conceito em si, a gente tem que começar a pensar na experiência que antecede esse conceito, nas milhares de experiências que as crianças vivem no dia a dia, até que desperte nela a real necessidade dela precisar contar. Né? E ela vai ter uma vida enorme pela frente, até concluir o período dela de escolarização, para que ela aprenda a contar convencionalmente. A gente tem que parar de querer antecipar o que é do ensino fundamental para a educação infantil. Né? Se a gente traz que as crianças têm que sair da educação infantil contando até 100 lá na segunda etapa, e todas as experiências anteriores que a gente precisava garantir na educação infantil, para onde elas vão? Porque depois que for para o fundamental, elas não vão mais vivenciar essas experiências. E eu acho o seguinte, os conceitos, eles estão na criança, a gente tem que entender isso. Por exemplo, isso que você citou, né, da criança empilhar, classificar, enfim, todos esses movimentos que a gente sabe que acontece, é um movimento da própria criança tentando entender isso que envolve, vamos dizer assim, esse universo da matemática. A gente não tem que antecipar o símbolo número
né, que já foi dado, antes de, para eu entender aquele símbolo que foi dado, tudo que antecipa para eu saber o que, que ele realmente significa. Porque, por exemplo, o número 1, ele não é só o símbolo número 1. Ele tem uma quantidade, ele faz parte de uma ordem, de uma classificação. Então, tem várias questões que a criança ela consegue ir pesquisando no seu dia a dia, que vão anteceder isso, e que isso está nela. Então, a gente precisa entender. Gente, eu não sei por que está dando eco e eu não tenho como pegar o fone, estão dando a sugestão aqui. Eu nem sei onde está meu fone. Eu não sei por que está dando eco também. Mas assim, o que eu preciso entender? Isso que a criança apresenta é dado do trabalho do professor. Então, ela brinca, ela interage, ela traz várias possibilidades que não podem passar batido, geralmente passa. Já ela só está brincando, ela só está ali, né, no canto dela. Não, gente, ele está tendo muito pensamento, relações, conexões que o professor tem que saber. Por que ele tem que saber? Porque isso é conteúdo. O conteúdo está lá. É lá que vai achar o conteúdo. Então, teve alguém que perguntou aqui, é possível treinar o olhar? Com certeza. Esse olhar ele é treinado cada vez mais. Cada vez mais a gente vai ficando mais atenta. A gente não chega, de repente, já sabendo tudo isso. Né? Isso vai sendo construído, a gente vai aprendendo. Mas para aprender isso, gente, precisa estudar, precisa ler, precisa estar junto com as crianças, precisa desejar também, né? Estar aberto para isso. E a partir do momento que você se abre para esse universo mesmo da escuta das crianças, um mundo novo se abre, porque você vai ver como as crianças sabem, e elas sabem muito. E outra coisa que eu até discuti isso essa semana, e que eu acho que vale a pena a gente dizer, que está relacionado, a gente tem que entender que a gente que trabalha na educação infantil. Gente, eu não tô perto do modem também. Fica tranquilo, tá, gente? Não tô. Não tem eco nenhum. Tá sem eco nenhum aqui. Para mim aparece um pouco, mas já acabou. Agora não tem mais. Bom, o que a gente tem que ter ideia? A gente trabalha na educação infantil. E aí a gente tem que entender que na educação infantil, lógico que no fundamental também, mas na educação infantil isso é mais evidente, isso é mais latente. Nós precisamos entender do universo que faz parte da infância. Então, por exemplo, a criança na educação infantil, especialmente na educação infantil, ela tem um pensamento que é metafórico. Ela mistura realidade com ficção, com imaginação, com o que ela viu no desenho, com alguém falou com ela e do jeito que ela entendeu. Então, ela vai fazendo Ela não é literal. A criança não é literal. Entende? Então, ela tem um pensamento que é metafórico. E aí a gente precisa pensar, o que significa isso quando a gente está falando em conteúdo, quando a gente fala que a criança que é o centro. Então, a gente precisa entender que quando a criança faz uma explicação, quando ela faz uma teoria, quando ela expõe alguma questão, né? Quando ela expõe isso, é a tentativa de entender esse mundo, de fazer conexões, de fazer relações. E eu, adulta, preciso interpretar. Porque ela não vai ser literal. Ela não vai ouvir igual você quer. Que é daquele jeito que está escrito lá no livro. Ela não vai falar assim. Gente, eu nunca esqueço de uma teoria de uma criança de 5 anos, do semi que eu trabalho, que a professora pergunta para ela assim, como surge o fogo, né? Como que vocês acham que surge o fogo? E ela falou assim, olha, tem um risco preto no chão, que eu risco fósforo e pega o fogo e vai andando até a casa e explode. E aí, na hora, gente, quando eu li aquilo, na hora eu fiz a relação com um desenho animado. Sabe quando tem a pólvora no chão?
e risca e vai andando o foguinho lá e depois explode alguma coisa. Gente, olha que bela relação que essa criança fez, gente. Isso é conteúdo na educação infantil. Isso tem que ter valor. É esse pensamento metafórico da fantasia com a realidade que a gente precisa entender. E o que ela disse, gente, não está errado. Não é uma questão de certo ou errado. A gente tem que sair da ideia de que tem que estar igual está no livro. Ou que tem que estar do jeito que eu acho que tem que estar. Não, quem está fazendo as relações são as crianças. Quem está dando significado para o mundo são as crianças. Não tem como eu dar o significado e falar assim, ó, toma aí, pega aí para você na sua cabeça. Não é assim. Eu preciso dar as condições para que essa criança faça essas conexões. E aí tem muita gente perguntando, então eu vejo que emerge da criança, então o que eu faço? Gente, o que você faz? Vai pensar quais materiais eu posso oferecer para essa criança? O que eu vou trazer para essa criança que vai ampliar o seu conhecimento? A sua aprendizagem vai ser realmente significativa. Aí, gente, não tem receita, sinto muito. É queimar neurônio, sentar com o grupo, pensar juntos e fazer o melhor que é possível, porque a gente nunca vai entender totalmente a criança. Nunca, 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 nunca. A criança, ela sempre vai ser uma incógnita, sempre. Até porque nós, humanos, somos uma incógnita. A gente vai fazer interpretações. Então, interpretações são... Você vê, né? Então, é desse lugar que a gente está falando. As crianças sabem muito e a gente diminui muito o seu pensamento. A gente acha que elas sabem, elas não sabem. E elas sabem muito. E outra coisa que você falou, Gê, que eu acho que é muito importante, assim, tem que falar sobre isso, é essa questão, tá? O conteúdo emerge da criança, a gente tem que estar de olho. E aí, por exemplo, passa uma borboleta lá no parque, uma formiga, sei lá, o vento também, qualquer coisa. E sem nenhum tipo de rigor, por isso que eu tô falando, a gente tem rigor. Não é de qualquer jeito. E sem nenhum rigor, as crianças querem saber disso. As crianças gostam disso. Nossa, as crianças amaram. Gente, eu tenho um pavor disso, de criança amou, que criança gosta. Não, eu não quero saber da sua boca o que a criança gosta. Eu quero ver registros. Eu quero ver algo palpável. Então, me justifica com documentações. Me justifica sim. Então, não existe essa de criança gostou, criança isso, gente, pelo amor de Deus. E é sempre assim, e é sempre criança, criança é a sua no também, coletivo, né? Oi? E é sempre que você travou, aí eu não vi que você estava falando. Mas é sempre criança no coletivo, né? 25 crianças viu a borboleta passando e 25 crianças querem pesquisar a borboleta ao mesmo tempo, e elas mantêm o interesse do mesmo tempo, e o interesse se encerra também ao mesmo tempo. Eu acho isso super curioso, assim, super. Como que o interesse nasce e se mantém de 25 crianças ao mesmo tempo, né? No parque, um monte de coisa legal para fazer, né? Lógico que uma enciclopédia que você falou, né? Então, é rigor, gente. Quando a gente fala de educação infantil, eu tô falando de algo rigoroso. Não é o faz o que quer, do jeito que quer, com o argumento que a criança gosta. Isso vamos dizer assim, desmerecer o nosso trabalho. Isso não é o nosso lugar como educadores. Então, nosso lugar como educador é investigar essa criança, investigar o contexto, ter subsídios para argumentar e ter condições para dar essas continuidades para as crianças. Então, a gente só tem mais alguns minutos, eu só vou recapitular aqui o que eu preciso pensar quando eu falo em conteúdo, gente. Conteúdo na educação infantil são as relações, são os cuidados,
é o modo que eu falo com a criança, porque para eu falar com a criança, eu tenho que ter uma intenção, eu tenho que ter cuidado para falar com essa criança. As práticas sociais são conteúdo, então o modo que eu me alimento, que eu tomo banho, que eu troco fralda, enfim, né? As inúmeras práticas sociais é conteúdo na educação infantil. E também é conteúdo na educação infantil tudo que emerge da criança, essa tentativa da criança o tempo todo de entender o mundo, e a gente vai auxiliar a criança nesse processo sem dar resposta pronta, mas pensando em continuidades que realmente possam fazer sentido para essa criança, tá? Então, eu acho que é isso, porque a gente já está acabando o tempo, senão vai cortar. Sim, está acabando o tempo. E aí, assim, antes de te agradecer também, dizer que quando for pensar em conteúdo, gente, vamos pensar sempre. Estamos garantindo a experiência antes do conteúdo. Sempre a experiência. Tá, Gê, eu não vou poder trabalhar letras? Letras não, porque a gente não aprende letras. Mas essa criança não está imersa na cultura letrada, ela não ouve histórias, ela não produz narrativas delas não são valorizadas, elas não têm oportunidade de se expressar, de conversar, de conhecer os diferentes lugares onde a escrita está. Então, pensar que, antes de tudo, esses conteúdos na educação infantil são experiências sociais. É a vida enquanto a vida acontece. É tudo que existe com a razão real dela existir, e não para cumprir o semanário. Então, vamos pensar nisso. E que professor tem que ser pesquisador das ações das crianças, investigador das ações das crianças. Tem muita gente perguntando se a live vai ficar salva. Vou salvar assim e colocar no YouTube depois. Mas quero te agradecer. Eu ficaria aqui a tarde toda conversando. Eu adoro esse tema de discutir o que é conteúdo na educação infantil. Eu gosto muito. Depois já engata no planejamento, na intencionalidade, documentação. Eu quero te agradecer, muito obrigada pelas trocas que a gente tem, não só hoje, mas a gente está sempre trocando quando consegue, quando tem um tempo. E aí eu quero agradecer por você ter vindo aqui na página, falar com o pessoal, com os seguidores. Foi um prazer passar esse tempinho com você aqui conversando. Imagina, Gê, eu que te agradeço. Eu acho assim que você faz um trabalho maravilhoso de despertar esse olhar, né, para os professores. E a gente segue aqui numa tentativa mesmo de trazer discussões que são pertinentes e necessárias para a educação infantil. E aqui alguém falou assim, convida a Gê para fazer uma live lá na sua página. Eu vou convidar, tá, gente? Porque eu que tô pausada de live. Mas ano que vem, pode ter certeza, viu, Gê? Não é de graça, tem um retorno, entendeu? Nós iremos. Tá Todo bom? mundo aqui. Tá bom. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Beijão.